Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station. A gente vai começar a coluna hoje, doutor, falando sobre uma situação que está chamando a atenção no Brasil e em outras partes do mundo também, que é aquela dose extra, né? Afinal de contas, já foram feitos testes provando que essa dose extra tem uma importância, ainda mais depois que a Omicron apareceu, enfim. E muita gente simplesmente não foi tomar. Eu já tomaram 2 doses e tal, para mim chega. E é bom tomar essa dose extra, principalmente nesse momento em que a pandemia cria essas novas ramificações, essas novas mutações, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, para ouvintes, para Carla. Você sabe o que aconteceu, Barão e Carla, no final do ano? Um monte de gente pegou Covid durante os meses de dezembro e janeiro, né? Todo mundo conhece alguém, algum colega, um vizinho, ou propriamente a pessoa teve Covid durante esse tempo. E aí, nessa janela, em dezembro, a gente tinha um contingente de pessoas com a quantidade grande de 2 doses. Só que um contingente pequeno, né, muito pequeno, que ainda até os dias atuais, pessoas com 3 doses de vacina. E aí muita gente que ia tomar em dezembro e janeiro não tomou porque teve Covid. E também acredita, uma falsa ideia, Barão e Carlos ouvintes, de que quem teve a doença agora, junto com 2 doses, completamente não precisa mais tomar essa terceira dose ou dose de reforço. O que é mentira. Porque a gente, claro, quando você tem doença, você acrescenta um nível de proteção à sua imunidade. Mas, comparado a ter a dose adicional, o nível de proteção é maior. Então, você que teve Covid aí no final do ano, dezembro, já passaram o período aí, passou os períodos de 4 semanas, tem que realmente tomar essa terceira dose. Barão, o nível de proteção com 3 aumenta para Omicron de 50% para quase 90% de proteção. E o que a gente está vendo nos hospitais também são pessoas idosas, com comorbidades, que têm 2 doses só da vacina ou têm 1 dose só. Então, para o mundo funcionar melhor, para que você não fique suscetível a pegar evolução para forma grave, Omicron, importante, já se passou o período lá de alguns meses, perspectiva ao momento de tomar essa dose adicional, importante, vá para os postos, tome essa dose, até porque, Barão, cara, esse esquema de passaporte vacinal, ele vai sofrer um upgrade, provavelmente, a pessoa tem que ter 3 doses, então, vamos pensar que o mundo está de novo para pessoas aí que já têm comorbidades, pessoas de idade avançada, ter essa dose é uma excelente ideia para todo mundo, na verdade, para se proteger contra a variante Ômicron. Doutor Álvaro, qual a chance de o mundo se ver livre da pandemia de coronavírus nesse ano de 2022? O controle da pandemia está próximo, não? Por quê? Olha, Carla, ontem até, um pronunciamento aí dos representantes da OMS, o mundo tem que entender que se não tiver cobertura vacinal para todos os países, a gente vai ter áreas chamadas hotspots, as zonas aí de Covid, onde, naqueles locais onde a cobertura é baixa ou não alcançou os 70% que a OMS colocou como meta para os países do mundo, vai ser uma área onde vai pipocar vírus, vai selecionar variante. A gente viu a velocidade que uma variante tem, que é para chegar de um canto para outro muito rápido, viu isso lá na África do Sul com o mundo, questão de semanas a Omicron se tornou variante predominante. Então, o mundo, agora em 2022, para que a gente consiga caminhar de uma pandemia para uma endemia, um vírus que circula numa quantidade pequena, que não tem tanta repercussão, só vacinando todo mundo de uma forma homogênea, né? A gente vê até aqui no nosso próprio país, né? Existem locais de uma alta taxa de cobertura vacinal e locais de baixa taxa de cobertura. Então é um grande desafio investir que esses países, os governos locais, comprem vacina, façam campanhas para a população, porque não adianta só você ter a vacina no local, em alguns países do mundo precisa ter movimento anti-vacina, que as pessoas não querem tomar, então além de ter, eu tenho que convencer a população. Então para isso é uma tarefa difícil, mas só com isso a gente vai pensar no momento mais brando da pandemia para o mundo, né? Estamos falando do ponto de vista global para 2022. Mas assim, doutor, o que pode acontecer daqui para frente? Claro que essa Omicron veio com uma característica específica que foi essa possibilidade de maior contaminação, né? Muita gente conseguiu escapar de outras variantes, não conseguiu escapar da Omicron. É uma nova mutação, é um problema maior no curto, médio prazo nesse país, em especial onde a vacinação é baixa? O que pode acontecer daqui para frente? Qual seria o cenário, doutor? Olha, se a gente evoluir com uma boa cobertura vacinal global no Brasil, a gente fatalmente vai ter uma diminuição de casos,
diminuição de óbitos, indicadores melhores da pandemia, especialmente depois de março, abril. Agora, pensando no mundo, se a gente não vacina de forma homogênea todos os países do continente, do Brasil, do mundo, a gente vai ter momento de seleção de variantes, possivelmente. Pode acontecer isso, a gente ter variantes novas que podem ir de um canto para outro, desafiar o controle da pandemia. O que a gente não quer é que isso aconteça. Para isso, é cobertura vacinal a grande chave do sucesso para impedir esse cenário, que pode ser um cenário pior aí para o segundo semestre. A gente torce para que isso não aconteça. Isso não vai acontecer se a gente tiver uma boa cobertura vacinal. Enquanto ainda a gente enfrenta essa pandemia, Barão, eu acho que de vez em quando é bom a gente retomar alguns conceitos que a gente já aprendeu, mas que a gente acaba esquecendo, né? E aí quando acontece com a gente, aí a gente volta a lembrar. Por exemplo, o doutor Álvaro citou que muita gente se contaminou, né, com o coronavírus nessa passagem de ano. Ainda bem, a gente começa a observar os números baixando. Mas aí, doutor, a pessoa que se contaminou, pegou Covid, né, até desenvolveu alguns sintomas, quanto tempo ela tem que esperar até receber a dose da vacina, a dose de reforço? Cara, pelo nosso programa brasileiro, teve Covid, melhorou, tá bem? 4 semanas para tomar essa dose de reforço. Agora, olha que interessante, se você pegar os dados do CDC, a recomendação americana, se você teve um Covid muito brando, muito leve, com poucos sintomas, se uma coisa bem frustra, bem rápida, 2 semanas você já pode procurar para tomar essa dose de reforço. Tá? Então a gente acaba esperando esse período de 4 semanas, acho que ninguém nunca explicou isso, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma doença ativa, o seu sistema imunológico ele fica desregulado. Então se você faz uma vacina naquele momento, ele não consegue aproveitar a vacina para produzir uma resposta de proteção. Então é melhor esperar ele estabilizar, para que ele consiga trabalhar com a dose da vacina e produzir uma imunidade de memória, imunidade duradoura. Então, assim, Covid mais grave, ficou com muito sintoma, 4 semanas. Agora, um Covid muito leve, às vezes a pessoa teve um dia de sintoma, estava bem, recuperou, depois de 2 semanas já pode ir lá com a sua carteirinha, se a terceira dose está desatualizada, vai lá e faça a dose de reforço ou a dose terceira. É isso aí, não deixe de se vacinar, não deixe de vacinar os seus filhos também. A vacina mudou a história da humanidade. Se não existisse a vacina, a situação teria sido muito, muito, muito pior nessa pandemia. Doutor Álvaro, posso fazer só mais uma pergunta, Barão? Desculpa. Lógico, Carlinha, mais Deixa uma. Deixa eu perguntar, o trabalho se contaminou e tal, ou tem gente contaminada no trabalho e quer saber qual é a melhor forma, a forma mais adequada de atestar que a pessoa contaminada já está livre e não vai passar para frente o vírus para essa volta às atividades presenciais. É o PCR? Porque muita gente diz que o vírus continua vivo, ativo no sistema respiratório, que pode dar positivo o PCR ainda que a pessoa não esteja mais contaminando. O senhor pode esclarecer para a gente, doutor, qual é o teste ideal antes dessa retomada das atividades presenciais? Olha, isso gera muita dúvida na cabeça das pessoas, especialmente a questão da testagem. Então vamos lá, você teve Covid, recuperou, passou lá o período mais crítico, não foi para o hospital, teve uma Covid leve. Como que funciona essa questão da retomada das atividades de trabalho? Deu lá o período de 10 dias, você está bem, não tem sintomas, está sem febre, cara, não é nem necessário fazer teste para retornar. Porque o que acontece? A gente está num período de escassez de testes. Alguns testes, especialmente como você colocou o PCR, mesmo depois de 10 dias, ele pode continuar a retornar. Porque o que acontece? A gente está num período de escassez de testes. Alguns testes, especialmente como você colocou o PCR, mesmo depois de 10 dias, ele pode continuar positivo sem significar transmissibilidade de doença. O PCR é um método molecular onde a gente detecta uma quantidade ele é positivo até numa quantidade minúscula de vírus. E muitas vezes, depois que você já saiu da fase aguda da doença e está melhor, você ainda tem um resquício que não transmite para outras pessoas. É que o teste ele é tão específico, ele consegue detectar esse fragmento pequenininho, mas você não está mais transmitindo. Então gera uma confusão. Então, pelas normas do Ministério da Saúde, deu 10 dias, você está bem, está estável, não tem sintoma, está febril, né? Você pode retomar as atividades de trabalho, sair do isolamento, sem a necessidade de fazer testagem. Você pode até fazer teste, mas cuidado para interpretar esse teste, para não ter uma tomada de decisões errada, porque teste positivo depois dos 10 dias com um paciente bem clinicamente não é critério para barrar o retorno desse funcionário, desse trabalhador. Muito bem. Tem mais pergunta por aí, Carlinha? Não, era isso mesmo. Fechou. Legal, sempre bom fazer
essa consulta com o doutor Álvaro ao vivo aqui na Band News FM, com os nossos ouvintes participando também. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a falar na semana que vem. Um grande abraço para o senhor. Até a próxima. Barão, um abraço, Carla. Vince. Obrigada, doutor.